Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 65 do capítulo 4 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday. A questão 65 diz o seguinte: uma bolsa a 2 metros do centro e uma carteira a 3 metros do centro descreve um movimento circular uniforme no piso de um carrossel. Os dois objetos estão na mesma linha radial. Em um dado instante, a aceleração da bolsa é 2 metros por segundo ao quadrado na direção x chapéu, mais 4 metros por segundo ao quadrado na direção y chapéu. A questão pergunta: qual é a aceleração da carteira nesse instante na notação dos vetores unitários? Então, pessoal, essa questão envolve os conceitos abordados na seção sobre movimento circular uniforme, onde temos dois objetos na mesma linha radial rodando descrevendo uma trajetória circular, descrevendo um movimento circular uniforme, tá certo? E aí a questão nos dá a aceleração linear de um desses objetos, que corresponde à bolsa, tá certo? E aí pede qual é a aceleração do outro objeto, que no caso é a carteira. Então a questão nos fornece a aceleração de um, pede a aceleração de outro e nos fornece a distância radial que esses dois objetos têm, tá certo? Que descrevem esse movimento circular. Então, basicamente o que a gente vai estar utilizando para a solução dessa questão é: a gente vai escrever, vai encontrar o módulo dessa aceleração, vai deixar ele guardadinho e aí vamos utilizar a equação, do módulo da aceleração centrípeta, que é dado em termos da velocidade angular e do raio, ômega ao quadrado vezes r. E então relacionaremos a aceleração centrípeta de um desses objetos com o do outro, encontrando assim o módulo do objeto a ser determinado, que é a aceleração da carteira, e por fim escrever isso em termos dos vetores unitários. Então vamos lá. Então, começando esquematizando o nosso problema, então temos aqui a bolsa e a carteira na mesma linha radial, descrevendo ambas trajetórias circulares. Por sim, possuindo movimento circular uniforme. E os raios, tanto da bolsa quanto da carteira, foram dados na questão. O raio da carteira de 3 metros e o raio da bolsa de 2 metros, tá certo? E então, a questão fornece a aceleração linear da bolsa, tá certo? Então, eu vou estar rotulando o subscrito B para a bolsa e C para a carteira. Então, a aceleração da bolsa é 2 metros por segundo ao quadrado na direção x chapéu, mais 4 metros por segundo ao quadrado na direção y chapéu, tá certo? E aí a questão diz que ambos, bolsa e carteira, estão na mesma linha radial, tá certo? Então tudo isso eu já tinha discutido e tomando nota aqui com vocês. E aí, como ambos, estão sob o carrossel, que por sua vez gira com velocidade angular constante, porque está descrevendo um movimento circular uniforme, então a velocidade angular é constante, então o ômega do movimento circular uniforme, tanto da bolsa quanto da carteira, o ômega de B e o ômega de C é igual a 1 ômega, porque é o mesmo ômega do carrossel, tá certo? Então aí rotulando como equação de número 2, ômega é igual ao ômega da bolsa, que é o ômega da carteira, porque ambos estão no carrossel, que descreve um movimento circular uniforme, possuindo assim velocidade angular constante. Dando continuidade, sabendo que a aceleração centrípeta, como eu estava discutindo, o módulo dela é dado em termos da velocidade angular e do raio como ômega ao quadrado vezes r, equação de número 3, basicamente nós vamos fazer o quê? Escrever a aceleração centrípeta para cada um desses dois objetos, da bolsa e da carteira, e depois fazer a razão entre eles, porque como a questão deu a aceleração da bolsa, aceleração, faltou um vetorzinho aqui, tá certo? Então pronto, agora corretinho. Então, como a questão nos forneceu a aceleração linear da bolsa, então para encontrar a aceleração da carteira, a gente pode estar utilizando essa relação, determinar o módulo da carteira em termos do módulo da bolsa e depois escrever em termos dos vetores unitários. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Então, temos que para a bolsa e a carteira temos o que, Como eu falei, é a mesma equação de número 3, mas agora só usando os índices B e C para bolsa e carteira, respectivamente. Então, A de B igual a ômega B2 RB e A de C igual a ômega de C2 RC, ok?
E aí podemos escrever a aceleração da carteira em termos da aceleração da bolsa, utilizando, né, o fato de que as velocidades angulares são as mesmas, né, que é uma constante, tá certo? Então, se a gente fizer a razão dessas duas equações, que dá a aceleração da carteira e a aceleração da bolsa, nós encontramos que A de C sobre A de B é igual a ômega C2RC dividido por ômega B2RB. E aí os ômegas são iguais, né? Então, da equação de número 2, temos que os ômegas são iguais. Então, teremos ômega ao quadrado RC dividido por ômega ao quadrado RB. Então, podemos cortar esses dois ômegas aqui. E aí, encontrando, né, que isso dá RC sobre RB e, consequentemente, escrevendo agora a aceleração da carteira em termos da aceleração da bolsa, né? Então, isso vai ser a razão dos raios, né, das distâncias radiais, vezes a aceleração da bolsa. Então, agora, o que a gente precisa encontrar para poder determinar o A de C é o módulo de A de B, porque o RC e o RB foram dados na questão, ok? Então, podemos encontrar o módulo, né? A questão nos forneceu, em termos dos vetores unitários, quem era a aceleração da bolsa. Então, basicamente, né, o módulo de um vetor é o quê? É a raiz quadrada das suas componentes, a soma das suas componentes escalares ao quadrado. Então, isso é A de B de x ao quadrado mais A B de y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, tá certo? Então, substituindo, né, temos que a componente escalar ao longo do eixo x da aceleração da bolsa é 2 e ao longo do eixo y é 4. Então, isso vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá certo? Então, isso dá raiz de 20, tá certo? E aí, raiz de 20 vai dar 2 raiz de 5. Então, temos aí o módulo da aceleração da bolsa, dado por 2 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, da equação de número 5, nós podemos determinar, né, a aceleração da carteira em termos da aceleração da bolsa, tá certo? Então, daí, né, da equação de número 6 e 5, nós temos o quê? Que a aceleração da carteira vai ser, voltando aqui para os dados, né, o raio da carteira de 3 e o raio da bolsa de 2, tá certo? Do raio da trajetória circular. Então, isso dá 3 dividido por 2, dá 1,5, né, que multiplica 2 raiz de 5. Então, o módulo da aceleração da carteira é 3 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? E aí agora a gente pode escrever a aceleração da carteira em termos dos vetores unitários x chapéu e y chapéu, tá certo? Então, ainda da equação de número 5, né, nós temos o quê? Que a aceleração da carteira vai ser a razão, né, esse módulo aí, tá certo? Nas mesmas direções do vetor A de B, né? Então, a gente pode escrever isso como a razão de RC por RB, que multiplica, né, esse escalar multiplicado por um vetor, dá um vetor. Então, RC dividido por RB vezes A de B, né, o vetor da aceleração da bolsa. Então, a gente tem 1,5, né, que isso é 3 sobre 2. Então, isso temos 1,5 que multiplica o vetor A de B, que é, né, o que a gente escreveu na equação de número 1. 2 metros por segundo ao quadrado na direção x chapéu, mais 4 metros por segundo ao quadrado na direção y chapéu. Tá certo? Então, isso vai dar 3 metros por segundo ao quadrado na direção x chapéu, mais 6 metros por segundo ao quadrado na direção y chapéu. Tá certo? Então, pessoal, recapitulando, essa é uma questão que envolve os conhecimentos abordados no estudo sobre o movimento circular uniforme. O que nós utilizamos para resolver a questão é o fato de que a velocidade angular é constante no movimento circular uniforme. Então, ambos os objetos aí em questão, eles têm a mesma velocidade angular. E aí escrevemos a aceleração centrípeta em termos da velocidade angular ao quadrado vezes o raio. É basicamente isso, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.